Graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar sequência dentro da linhagem familiar do tema família, né? Onde anteriormente nós falamos com relação à narrativa de Sem, Cã e Jafé, né? E esse presente vídeo vai ser bem curtinho, né? E de primeiro ponto nós vamos meditar lá no capítulo 11, dos versículos 10 até 26 de Gênesis, que fala sobre a narrativa de Sem, a narrativa do povo semita. Mas dentro dessa narrativa, nós vamos ver que há uma lista de nomes. E dentro dessa lista de nomes, muitas das vezes nós não temos paciência de ler nome por nome, e além de ler nome por nome, o tanto de tempo na sua totalidade que essa pessoa viveu aqui na Terra. Entendeu? Mas isso nos leva, mas é interessante ler porque isso nos leva, você do filho de Noé, nos leva a tomar conhecimento do filho de Noé, Sem, até Abraão. Portanto, Abraão foi escolhido como pai do povo de Deus. E eu me atrevo a avançar um pouco nos capítulos aqui. Eu vou somente no capítulo 12, eu vou ler para vocês, porque a partir da leitura de parte desse capítulo 12, eu vou tentar fazer um paralelo com o que aconteceu com Sem, Cã e Jafé, tá bom? E a palavra de Deus nos fala o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha o que Deus diz no versículo de número 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ponto final. Olha o que acarreta para a pessoa de Abraão o fato de crer nessas palavras, palavras estas que foram faladas por Deus diretamente para a sua pessoa, ou seja, a pessoa de Abraão. Lembre-se que nada naquele momento, através da palavra, estava se tornando concreto. Isso eram somente palavras que, a partir de Abraão crer nelas, foram geradas com o passar do tempo. E essa geração, desculpa, gente. E essa geração, você pode fazer a equivalência do período onde a mãe gera o bebê. E dentro desses 9 meses, ou pós 9 meses, nasce uma criança. É a mesma coisa que acontece aqui. Foram palavras faladas por Deus, mas Abraão acreditou nessas palavras, mas essas palavras, com o passar do tempo, foram geradas até se tornarem concretas. E hoje, no nosso tempo, nós vivemos essas palavras concretas. Por quê? Da palavra ou das nossas palavras, as nossas palavras têm poder. E o mundo foi criado debaixo das palavras de Deus, que este é Espírito, dele emana luz. Entendem o que eu estou querendo dizer? Mas tudo isso aconteceu para com um homem que veio da linhagem dos semitas, certo? Veio de Sem. Aí eu quero voltar alguns capítulos aqui, onde vocês vão entender muito melhor o que Noé disse para os seus filhos, Sem, Cã, Jafé, depois que ocorreu um determinado episódio. E esse episódio nós vamos ver lá no capítulo 9 de Gênesis, certo? E mais exatamente no versículo 20 até o versículo 27. No versículo 20 nós vamos ter a noção do episódio que aconteceu. E o versículo 20 começa nos dizendo assim, Noé era agricultor. Foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho
embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Observem bem. Cã, que é pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi falar para os seus 2 irmãos, foi contar para os seus 2 irmãos, que estavam lá do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, ou seja, para não contemplar a nudez do seu pai, foram lá e cobriram Noé. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse o seguinte: filho caçula é Cã, tá, pessoal? Olha o que Noé fala: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Deus de Sem. Olha, ele exclama, e quando nós exclamamos é uma afirmação de certeza. E Canaã seja seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Olha que Noé determina que Cã, que é pai de Canaã, seja escravo de Sem e de Jafé, e determina que os territórios de Jafé sejam amplos, mas que Jafé habite nas tendas de Sem, seu irmão, e Canaã seja seu escravo. Então, resumidamente falando aqui, Noé determina para seus filhos, depois desse episódio, que Cã tem uma descendência amaldiçoada. E que maldição é essa? Escravidão. Mas eu não estou para falar aqui com relação à escravidão, eu estou para falar aqui para vocês com relação a Sem. Noé determina para Sem bênçãos. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Olha, e nós vemos isso em paralelo lá com Abraão, porque Abraão é da descendência de Sem. E dentro de Gênesis capítulo 12, há uma afirmação que diz o seguinte, lá no versículo 2 do capítulo 12: tornarei famoso o seu nome. Dentro dos estudos que nos fazem ainda compreender muito mais sobre os semitas, Deus designou para os semitas sucesso. Deus designou para os semitas, através dessa palavra, em conjunto com a palavra do seu pai, chamado Noé, um povo de sucesso. Um povo cujo nome será famoso. E é famoso. Em contrapartida, a reverberação sobre aquele, ou de encontro àquele que faz sucesso, uma das palavras é inveja. A outra palavra é perseguição. Porque muitas das vezes o irmão não suporta o sucesso que temos. Mas entenda vocês muito bem o sentido da palavra sucesso. É fazer do nosso nome ser famoso, por conta e em decorrência das nossas ações. Ações essas que se encaixam com a palavra de bênção que o nosso Pai designou sobre nossas vidas. Então, se o nosso Pai designar maldição, assim acontecerá. Mas se o nosso Pai nos designar, nos abençoar, como homens famosos, homens de renome, homens tementes ou temente a Deus, assim nós seremos. E é por isso que essa raiz descendente, cujo nome é Abraão, foi escolhida porque há um conjunto de duas coisas acontecendo aqui. A primeira delas é a bênção do seu pai, Noé, para Sem. E segundo, o temor a Deus, que veio na pessoa de Abraão
quando ele escolheu crer em tudo aquilo que Deus estava falando. Como falou aqui no versículo 1 do capítulo 12 até o versículo 3. Mas o versículo 4 nos diz que Abraão, que na época era Abrão, partiu como lhe ordenara o Senhor. O Senhor ordenou, obedientemente Abrão escolheu obedecer e partiu sobre aquele propósito, sobre aquele projeto, sobre aquela promessa e sobre aquela ordenança que anteriormente Deus tinha designado para a sua vida. E ele escolheu crer. E quando nós lemos lá na galeria dos heróis da fé, nós vemos o nome de Abraão, porque lhe foi creditado como justiça através da contrapartida. E que contrapartida é essa? Acreditar na palavra que dentro de um tempo, ao longo dos tempos, estava sendo gerada. E essa se transformou em bênção mediante a fala da promessa. E a fala da promessa foi designada por aquele que criou os céus e a terra, que originou a mim, originou a você, através da palavra haja, tá? E o que isso quer dizer para nossas vidas? Somente para fechar essa linha de raciocínio, nós encerramos esse vídeo, que é parte de um estudo para as nossas vidas, nosso conhecimento, é acreditar em Deus. Mas acreditar em Deus não se limita somente a acreditar em Deus, é acreditar que aquilo que Ele falou um dia vai se cumprir. E dentro desse espaço de tempo, existe aqui algo chamado paciência. Nós devemos e temos que ter paciência para entendermos o processo e o progresso geracional cuja a matéria-prima foi uma palavra falada, uma palavra ministrada. E eu quero te dizer que Deus não se esquece daquilo que Ele falou. Por mais que dentro do nosso ser, dentro da nossa cabeça, dentro da nossa linha de raciocínio, temos o entendimento que a palavra dele está demorando a concretizar. Mas isso faz parte do processo. E nós devemos ter paciência. E o que nós devemos fazer para ter paciência? Para não sermos minados e nem atacados pela ansiedade. Devemos ter uma vida de oração. Uma vida de oração, porque a oração, mediante aquilo que pedirmos, se nós pedirmos sustentação de Deus para passarmos nesse processo, Deus vem e nos preenche de graça. E o preenchimento da sua graça acarreta nas nossas vidas a paciência em esperar o seu trabalhar, ou seja, o processo geracional. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e que Ele, por intermédio das suas orações, lhe dê paciência, lhe dê a capacidade de suportar dentro desse processo geracional. Que Deus te abençoe poderosamente.